Graça e paz, amada igreja. Nós vamos nesse instante dar continuidade ao nosso culto e conforme já anunciado na liturgia, o texto que nós vamos trabalhar nesse instante está em Êxodo, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 14. Hoje nós vamos trabalhar a respeito da Páscoa. Nós vamos relembrar a importância dessa data e nós vamos aprofundar esse conceito que tem se esvaziado no nosso tempo. O conceito de Páscoa nos dias de hoje, ele é um conceito que está completamente adulterado, vazio. Muitas pessoas, quando pensam em Páscoa, associam com chocolate, com uma data comercial, com coelho de Páscoa. E a Páscoa, meus irmãos, essa data é muito mais importante na vida do crente do que muitas vezes nós damos a real importância. A Páscoa é o início da libertação do povo de Israel. A Páscoa é a libertação do cativeiro do Egito. Isso é o povo do Antigo Testamento celebrava a Páscoa com essa noção. Nós, nos dias de hoje, celebramos a Páscoa porque nós somos libertos do cativeiro do pecado. O sacrifício perfeito que foi Cristo Jesus nos libertou das amarras do diabo. Essa é a importância da Páscoa. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. É sobre isso que nós vamos trabalhar. A Páscoa, do hebraico Pesach, ela significa passagem, na tradução literal. Ou, mais específico ainda, passar por cima. É interessante nós termos esse conceito, meus irmãos, dessa palavra, a profundidade dessa palavra, porque Deus anuncia, conforme o texto que os irmãos já leram na liturgia, que à meia-noite Deus vai passar por todas as casas e vai ferir todo o primogênito do Egito. Ele ordena para o seu povo que no batente das portas das suas casas fosse colocado sangue, para que quando o anjo da morte passasse nas casas dessas pessoas, para executar justamente o juízo de Deus, que era matar os primogênitos, esse juízo de Deus não entraria na casa daqueles que tivessem o sangue no batente das portas. Então o anjo pouparia o primogênito desse lar. Então, livrar do juízo, passar por cima. Essa é a Páscoa, meus irmãos. Esse é o início da libertação do povo de Israel da servidão do Egito. Deus faz, para que os irmãos relembrem, para que o nosso texto possa ser mais proveitoso e aplicável na nossa vida, Deus faz uma aliança com Abraão e promete que da sua descendência, da descendência de Abraão, surgiria uma grande nação. Abraão tem um filho chamado Isaac. Isaac tem um filho chamado Jacó. Jacó tem 12 filhos e um desses filhos é José. José é vendido pelos irmãos, acaba indo para o Egito e depois de muita coisa ele interpreta sonhos do faraó e ele salva a sua família de um período de fome e de seca, e ele leva depois disso tudo, de uma longa história, a sua família para o Egito, e a família de José se multiplica na terra do Egito, e depois de algum tempo, de uma geração, chega um outro faraó que se esquece de Israel e acaba escravizando o povo de Israel. Então, depois disso, a nação de Israel passa por mais de 400 anos de escravidão, um período longo de escravidão. Então, a Páscoa, esse passar por cima que nós estamos trabalhando, dará início à libertação desse povo. É a saída do povo de Deus do domínio do faraó. E depois desse período, a Páscoa passa a ser celebrada através de sacrifícios, sacrificando o cordeiro. Cada família deveria oferecer um cordeiro, nessa data, buscando livramento da ira de Deus, referindo-se ao espírito da morte do Egito. Ao mesmo tempo, relembrando a libertação que eles tiveram da escravidão do pecado. Para nós, atualmente, para a igreja atual, Cristo, ele é o sacrifício que nos livra dessa ira divina. Então a Páscoa simboliza a nossa libertação do pecado, a libertação das mãos do diabo, do mundo, a nossa redenção, a nossa libertação do cativeiro do pecado.
capítulo 12 de Êxodo, nos ensina como a Páscoa deve ser celebrada. Deus dando os primeiros passos aqui, as primeiras ordenanças a respeito da Páscoa. E no primeiro ponto que eu quero tratar com os irmãos é que a Páscoa é um símbolo de uma nova vida. Quero que os irmãos pensem nisso nesse instante. A Páscoa é o símbolo de uma nova vida. Versículo 1 e versículo 2. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Aqui Deus está dizendo a Moisés e a Arão que um novo tempo para o povo de Deus se inicia. Israel tinha acabado de sair do Egito. Israel então ainda vivia sobre os costumes egípcios. Existia a ideia de política, de moralidade, ética, os costumes culturais egípcios, eles já tinham absorvido depois de mais de 400 anos morando naquela terra. E agora era o início da libertação e da transformação do povo de Deus. Era tempo então de novos costumes, era tempo de um novo calendário. É isso que Deus, nesses 2 versículos, diz a Moisés e Arão: este mês será o primeiro do ano, né? É o início, não é algo literal, não ele zerou o ano, né? Mas é o início de um novo tempo. A Páscoa é o símbolo de uma nova vida para o crente, é um relembrar dessa mudança de vida, e é através da Páscoa que essa nova era para o crente, para o cristão, para Israel se inicia. É um novo tempo. Agora Israel terá uma nova terra, uma nova lei, novos costumes, uma liturgia cultica diferente. A Páscoa então marca a nova vida, o novo tempo do povo de Deus. E em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Quando o texto diz as coisas antigas que se passaram, é justamente referindo ao passado, antes da mudança, antes da libertação, né? Era o período da escravidão do Egito. Para nós, era o período quando nós éramos cativos pelos nossos pecados. Tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Agora nós temos uma nova vida, nós temos uma nova forma de agir. Através dessa libertação, através da Páscoa, desse passar, desse sacrifício do Cordeiro perfeito que é Jesus Cristo, agora nós temos uma nova vida, agora nós temos uma nova forma de viver, nós temos agora novos costumes. Os costumes antigos nós já não praticamos mais. A nossa moralidade, que era mundana, agora não é mais, agora é fundamentada, afirmada na palavra de Deus. A nossa ética, a nossa terra, nós não mais pertencemos a essa terra, mas agora temos uma nova cidadania, que é a cidadania dos céus. Essa é a libertação. A Páscoa é libertação, é a celebração de uma nova vida. Esse é o primeiro ensino desse texto. A Páscoa é um símbolo de uma nova vida. E é o tempo que nós temos de relembrar isso, de reviver isso. E, em segundo lugar, esse texto nos mostra que a Páscoa é uma comemoração em grupo, em comunhão. Versículo 3 e versículo 4. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Então, aqui, meus irmãos, Deus está ensinando como a família deveria, é o início do ensino de como a família deveria sacrificar o cordeiro. Então, o texto inicia mostrando que cada família deveria sacrificar um cordeiro. Se a família for pequena, e o pequeno aqui, de acordo com os historiadores, é uma família com menos de 10 pessoas, então essa família pequena deveria convidar uma outra família para dividir o cordeiro sacrificado, para não ter desperdício. Então, é interessante que a Páscoa não é um ato individual. A Páscoa é uma celebração em grupo.
O sangue derramado para a família é o sangue derramado para o povo de Deus, que é o sangue derramado para a igreja do Senhor. Então, Deus faz a aliança com um povo. Deus faz a aliança que aponta para a igreja. Tito, capítulo 2, versículo 14, diz assim: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então, aqui o texto está mostrando, esses dois textos, tanto em Êxodo quanto em Tito, que Deus não fez a sua obra, não purificou uma pessoa. Deus purificou, através do sacrifício perfeito, um povo. Então, a Páscoa é um símbolo de uma nova vida e a Páscoa é a comemoração de um povo. É a comemoração de um grupo, é a comemoração de uma nação, é a comemoração da igreja. E em terceiro lugar, eu quero que os irmãos entendam que a Páscoa é um relembrar do sacrifício perfeito. Então, do versículo 5 até o final do texto que nós estamos trabalhando, vai mostrar como o sacrifício perfeito mudou tudo. Então, versículo 5, versículo 6, inicia a sua argumentação assim: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Então, olha que interessante, meus irmãos, esses versículos nos fazem lembrar diretamente do sacrifício de Jesus Cristo, como Deus oferece o seu Filho, Cristo Jesus, como sacrifício perfeito. Hebreus capítulo 4, versículo 15, diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 a versículo 20, diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos por amor de vós. Estes textos que eu acabei de citar relembram o sacrifício do Antigo Testamento aplicado na obra de Cristo Jesus. Então, quando nós estivermos lendo Êxodo, nós devemos sempre ter em mente que esse cordeiro era Cristo Jesus. É a representação do que viria a ser o sacrifício de Cristo Jesus na cruz. Como Cristo se fez homem, como Cristo se fez carne para sofrer as tentações, para cumprir a lei de Deus e ser oferecido por nós sem mácula. Então, o versículo 6 continua dizendo: e guardareis até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Aqui o versículo 6 está mostrando que depois da escolha do cordeiro, ele deveria ser separado. Ele não poderia ficar com os demais animais, porque ele não poderia sofrer como os outros animais, ele não poderia se machucar, poderia pegar uma doença, uma peste de nenhum outro animal. Ele precisava ser separado. O sacrifício deveria oferecer um cordeiro sem defeito, e nisso, meus irmãos, nos ensina, nos relembra a impecabilidade de Jesus Cristo. Como Jesus Cristo foi uma criança sem pecados, como Jesus Cristo foi um adolescente sem pecados, como mesmo tentado 40 dias no deserto pelo diabo ele não pecou, como ele foi inúmeras vezes tentado pelos escribas, pelos doutores da lei e não pecou, como ele foi tentado no Getsemane e não pecou, como ele foi tentado na cruz e não pecou, como ele foi tentado pelo ladrão na cruz e não pecou, como ele foi preservado, como ele foi separado até o fim. E até mesmo depois do fim. Então o versículo 7 continua dizendo: tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta nas casas que o comerem. Aqui nós temos uma ordem de Deus, mostrando que o sangue será um sinal.
um sinal importante. Pegue o sacrifício, preserve o sacrifício até o dia correto e faça um corte para que o sangue saia do sacrifício, e pegue esse sangue e coloque nas ombreiras e na verga da porta, no batente da porta. Essa é a ordem de Deus. E por que Deus ordena isso? Lá em Levítico 17, versículo 11, diz assim: porque a vida da carne, e esse sentido aqui é de a vida da criatura, está no sangue, e vô-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Ou seja, com base nesse texto que eu acabei de ler, o sangue no batente das portas representava a vida. Quando o anjo do juízo aparecesse e olhasse para as portas, o sangue das portas, ele entenderia que não era preciso executar juízo nesse lar, porque alguém já pagou pelo pecado dessa família. Alguém já ofertou a vida por esta causa. A palavra de Deus nos ensina que o salário do pecado é a morte. E nós aprendemos também que todos se extraviaram, todos se fizeram pecadores. E nós éramos então merecedores dessa ira de Deus. Nós deveríamos pagar a ira de Deus de forma justa com a nossa vida. Nós éramos merecedores dessa condenação. Mas outra pessoa deu a sua vida em nosso lugar, que foi Jesus Cristo. Foi Cristo o sacrifício perfeito, capaz de nos resgatar da condenação que merecíamos, meus irmãos. Hebreus 9, 22 diz: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Na lei de Deus, quando o povo pecava e oferecia sacrifício a Deus, o sumo sacerdote, ele ia para o tabernáculo, ele oferecia esse sacrifício pegando o sangue do animal, e o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, depois da cortina de separação. Dentro deste local tinha a Arca da Aliança, e em cima da arca tinha um tipo de tampa de ouro, que era o propiciatório. Então o sumo sacerdote, ele jogava o sangue desse animal no propiciatório, e o sumo sacerdote saía deste local, e a glória de Deus entrava naquele local como uma representação de fogo, e para não consumir o povo de Deus pelos seus pecados, Deus consumia o sangue que tinha sido ofertado, e a ira de Deus era aplacada. Isso, meus irmãos, nos ensina como o sangue de Cristo apazigua a ira de Deus em nossa vida. O sangue de Cristo, o sacrifício de Jesus Cristo, ele retém a ira de Deus, essa ira que nós merecíamos, porque o sangue de Cristo é a representação da vida de Cristo. Foi Cristo que morreu por nós. Quando a ira de Deus se aproxima daqueles que pertencem a esse povo escolhido, o sangue de Cristo retém a ira de Deus. E é por isso que a Páscoa, meus irmãos, é um constante relembrar desse sacrifício perfeito que transformou a nossa vida. E o texto continua nos mostrando que depois de tirar o sangue do animal, o que eles deveriam fazer com a carne. Versículo 8. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Então, olha que interessante. Ela deveria ser a carne deveria ser comida completamente, mas não poderia ser comida cru. A carne não poderia estar crua. Eles tinham que assar um animal, então eles preparavam uma fogueira, colocavam um animal em espetos para que ele pudesse ser cozido de forma homogênea. E olha que bonito isso, que como nos remete ao sacrifício de Jesus Cristo. O animal era colocado em espetos de madeira e eles eram assados. Como Jesus, meus irmãos, sofre na cruz a ira de Deus, é como se ele estivesse sendo queimado como esse animal. A ira de Deus queima Jesus e ele faz tudo isso por nós. E essa carne deveria ser comida com pães asmos, que era um pão sem fermento,
que simbolizava a pureza. O fermento era considerado um tipo de contaminação nos atos religiosos do Antigo Testamento. E no momento do sacrifício, o pão sem fermento simbolizava pureza. Então Cristo morreu para a nossa pureza. A Páscoa é um constante relembrar da nossa necessidade de não nos contaminarmos, de nos mantermos puros diante de Cristo Jesus, que é o nosso sacrifício. E as ervas amargas que deveriam ser comidas junto com o pão, asmo, era para relembrar justamente o amargor do cativeiro. O sabor amargo iria fazer o povo se lembrar dos 400 anos de escravidão no Egito. E através desse amargor não haveria desejo de retornar às práticas antigas. A Páscoa nos relembra isso, meus irmãos. A necessidade de nos mantermos puros. A necessidade de termos essa urgência e esse anseio para nunca voltar ao amargor da escravidão do pecado. Isso é a Páscoa. É o relembrar do sacrifício perfeito. Versículo 9 e versículo 10 continuam dizendo: E não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, e a cabeça e as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Então, olha que interessante. Todo o animal deveria ser utilizado no sacrifício. Não poderia sobrar nada. O que restar deveria ser incinerado. O que restar deveria ser queimado. É o sacrifício na totalidade. Tudo deveria ser aproveitado. E esse texto nos ensina, esse momento nos ensina sobre a perfeição do sacrifício de Jesus Cristo. Como o sacrifício foi completo, como o sacrifício foi perfeito, como o sacrifício foi suficiente, como nada do que Cristo fez e sofreu foi desprezado por Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 12 a 14 diz assim: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. É por isso, quando nós entendemos esse sacrifício perfeito, que nós passamos a não mais fazer rituais de sacrifícios. Porque o sacrifício foi perfeito e único. O sacrifício foi completo, foi perfeito e foi suficiente. Então o texto continua ensinando como eles deveriam comer essa carne. Versículo 11. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Como eles deveriam comer essa carne? Eles deveriam comer com sandália nos pés, túnica e cajado na mão. Ou seja, esta era a vestimenta de viagem. Era o que eles usavam para viajar. Sandália, túnica e cajado para se apoiar na viagem. Eles deveriam comer com pressa. Eles não poderiam se esquecer do tempo que eles viveram. Eles deveriam se lembrar que eles viveram tempos demais de escravidão. Eles deveriam abandonar rapidamente esses velhos costumes e mudar rapidamente. É isso que ele está dizendo aqui, né? Façam esses sacrifícios vestidos dessa forma, comam rápido, para vocês não se esquecerem daquilo que vocês tinham e daquilo que vocês pertenciam, daquilo que vocês foram tirados, daquilo que vocês foram libertos. É isso que ele está dizendo. E para aquelas pessoas que não entendem essa urgência de mudança, para aquelas pessoas que estão celebrando a Páscoa, mas eles não estão celebrando a mudança de vida que isso causa, a transformação de vida que isso causa. Essas pessoas que não entendem essa urgência, versículo 12 diz: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. Ou seja, quem não entender esta urgência sofrerá a ira de Deus.
Ai daquele que não tiver a marca do sangue de Jesus. Ai daquele que não entender a urgência de se manter puro. Ai daquele que não entender a urgência da transformação de vida que o sacrifício causou e causará. Versículo 13 e versículo 14 diz assim: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós. Isso é Páscoa, é a raiz da palavra Páscoa do hebraico. E não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, o celebrarei por estatuto perpétuo. Esta data é um memorial para o povo de Deus. É um memorial para a igreja. É o dia em que nós relembramos o sacrifício perfeito de Cristo Jesus, que nos livrou da ira divina. A Páscoa simboliza a nossa libertação do pecado. A Páscoa nos relembra a libertação das mãos do diabo, das mãos do mundo, a nossa redenção, a libertação do cativeiro do pecado. Hoje, meus irmãos, nós tivemos a oportunidade de relembrar isso. Nós relembramos como a Páscoa é um símbolo de uma nova vida. Nós vimos que através da Páscoa uma nova era se inicia para o povo de Deus, um novo tempo. Agora o povo de Deus passa a ter uma nova forma de viver, uma nova ética, novos costumes, uma nova terra, uma nova lei. E a Páscoa então marca essa nova vida, esse novo tempo. Nós vimos como a Páscoa é uma comemoração de um povo em comunhão, como a família deveria sacrificar o cordeiro, e se a família fosse pequena deveria convidar outra família. E a Páscoa é uma celebração em grupo, como Deus faz aliança com o povo, e esse povo aponta para a igreja. Nós vimos que a Páscoa é um constante relembrar do sacrifício perfeito de Jesus Cristo, como o sacrifício deveria ser separado. Isso nos ensina, nos relembra sobre a impecabilidade de Jesus Cristo. Nós vimos como o sangue era um sinal, como o sangue de Cristo é capaz de apaziguar a ira de Deus, como é capaz de reter a ira de Deus, como através do sangue de Cristo é a vida de Cristo que foi dada por nós. Nós vimos quando a ira de Deus se aproxima daqueles que entendem isso e daqueles que o Senhor escolheu, o sangue de Cristo retém a ira de Deus. Nós vimos a importância dos pães ázimos como um sinal de mudança e de símbolo de pureza, das ervas amargas que nós devemos nos alimentar, e o amargor deve nos relembrar do tempo de cativeiro, de pecado que nós vivíamos, e desejar sair disso, fugir disso. Como um animal deveria ser sacrificado como um todo, tudo deveria ser utilizado. Isso nos ensinou sobre o sacrifício perfeito de Jesus Cristo, como o sacrifício foi completo e suficiente, e como eles deveriam comer com pressa, com a sandália nos pés, com a túnica e com o cajado. E isso é para que a gente não se esquecer do tempo que nós vivíamos de escravidão e da necessidade de fugir disso. E se nós não fugirmos disso, desses antigos costumes e dessas antigas tradições, nós sofreremos a ira de Deus. E ai daquele que não tiver a marca do sangue de Jesus na sua vida. É isso, meus irmãos, essa data é um memorial da nossa vida. É como nós devemos constantemente nos lembrar do sacrifício perfeito de Cristo Jesus, que é capaz de aplacar a ira divina, e como nós éramos merecedores dessa ira. A Páscoa simboliza a nossa libertação do pecado. A Páscoa simboliza a nossa libertação das garras do diabo. A Páscoa é a nossa redenção, é a nossa libertação do cativeiro, de escravidão que nós vivíamos. Deus abençoe a vida dos irmãos. Vamos orar nesse instante. Bondoso Deus, amado Pai, nós oramos agradecidos, Pai, pelo sacrifício perfeito de Cristo Jesus. Nos ajuda, Pai, a não negligenciar essa obra maravilhosa, não desperdiçar toda
essa perfeição de sacrifício. O Senhor, Pai, antes da fundação de todas as coisas, enviou o seu Filho amado para que morresse por todo aquele que crê, e através disso nós temos livre acesso e vida eterna. Obrigado, Senhor. Obrigado por ter misericórdia na nossa vida. Livra a nossa igreja, livra os irmãos, livra aqueles que estão ouvindo esta oração neste momento do anjo da ira, do juízo, Pai. Tenha misericórdia do teu povo e da nossa vida. Tenha misericórdia daqueles que não entendem a urgência desta data e a importância do sacrifício perfeito de Cristo Jesus. Oramos assim em nome e por amor de Jesus. Amém.